Como ganhar dinheiro com fundo de investimentos imobiliários, os famosos FIIs. Essa modalidade de investimentos que tanto cresce no Brasil, seja pela possibilidade da geração de renda passiva, como a distribuição mensal dos dividendos. Isso mesmo, você tem a possibilidade de receber mensalmente os seus dividendos com os FIIs. Eu sou Abinael Machado, do canal Especialista em Investimentos, e neste vídeo eu vou falar para você tudo sobre os fundos de investimentos imobiliários. Basicamente, nós vamos ver o que é um fundo de investimentos imobiliários, quais são os principais tipos, qual é o melhor tipo, um fundo de tijolo ou um fundo de papel? E por fim, como montar a estratégia perfeita para realmente obter bons resultados e bons lucros com os FIIs. Se esse assunto te interessa, fica comigo até o final que você vai aprender tudo sobre fundos de investimentos imobiliários. Fundo de investimento imobiliário. Afinal de contas, o que é um FII? Um FII nada mais é do que uma comunhão de recursos destinadas ao mercado imobiliário. Basicamente, é uma estrutura montada na forma de condomínio fechado, que busca a obtenção de lucros através de operações estruturadas no mercado imobiliário e que vai distribuir 95% dos lucros obtidos com as suas operações. Eu disse que ele é constituído na forma de condomínio fechado, porque isso significa que, diferentemente do que num fundo multimercado, onde o investidor pode solicitar o resgate da cota, num FII, o investidor não pode solicitar esse resgate, mas sim deve vendê-la a um outro investidor que esteja interessado em entrar no fundo de investimentos imobiliários em questão. Os FIIs basicamente se dividem em dois grandes grupos, os FIIs de papel e os FIIs de tijolos. Mas aí vem a pergunta, né? Qual desses grupos é o melhor para o investidor? FII de papel ou FII de tijolo? Antes de entrar nessa batalha, nessa discussão, vamos entender as principais características de um FII de papel e de um FII de tijolo. Um fundo de recebível, que é um fundo de papel, ele basicamente tem as suas operações estruturadas em dívidas ligadas ao mercado imobiliário. Essas dívidas trazem como juros os lucros que são depois distribuídos aos cotistas. Os juros são calculados basicamente com um índice inflacionário mais um cupom, que é uma taxa de risco, né? É o lucro que o FII acaba recebendo por estruturar aquela operação. Afinal de contas, a reposição da inflação, que é um índice inflacionário, né? A correção monetária, não é um ganho real. Então, todo CRI ele acaba tendo um índice, o IGPM, o IPCA, mais um percentual, 3, 4, 5, 30%. Tem algumas operações que são muito agressivas, que têm taxas altíssimas de correção. Então, isso significa que, para você investidor, um fundo de papel, ele distribui mês a mês a correção monetária. E ao longo de 12 meses, você vai ter, então, recuperado as perdas que a inflação causaram naquele período, mais um determinado lucro, que pode ser 3, 4, 5, 10, 15, 20%, depende da operação que está estruturada, das operações que estão estruturadas no FII em questão. Diferentemente, num fundo de tijolos, você vai estar recebendo a renda que foi gerada pelos imóveis que fazem parte daquele fundo. Então você, mês a mês, vai estar recebendo parte daquela renda. Mas e aí a pergunta, e a inflação que o fundo de papel repassa? Como um fundo de tijolo recupera as perdas causadas pela inflação? Num fundo de tijolos, diferentemente do que ocorre num fundo de papel, as perdas causadas pela inflação são carregadas no valor patrimonial. Como isso acontece? Você sabe muito bem que um imóvel, ao longo do tempo, ele acaba alterando o seu valor. Então, um imóvel que hoje vale 5 milhões, daqui 5 anos, provavelmente terá um valor maior do que esses 5 milhões. E essa diferença normalmente está ali alinhada
as perdas que a inflação causou no período. Então, é a recuperação das perdas nesse período. Eu disse normalmente porque, obviamente, existem outros fatores. Em alguns casos, um imóvel pode se valorizar mais do que a inflação ou menos do que a inflação. Isso tudo vai depender do que ocorreu no entorno do imóvel, né? Se é uma área que se valorizou, o imóvel passa, obviamente, a ter mais valor. Se é uma área que se desvalorizou, o imóvel passa a ter menos valor. Então, a grande diferença entre um fundo de papel e um fundo de tijolo é que um distribui a inflação já mês a mês e o outro carrega essa inflação no valor patrimonial da cota. Isso significa que, em um fundo de papel, faz-se mais interessante, né, que o investidor reinvista parte dos seus dividendos do que em um fundo de tijolo. Porque um fundo de papel, o valor patrimonial dele vai ser o mesmo ao longo de toda a vida dele. Teoricamente, ele não se valoriza. Um fundo de tijolos, mesmo que o investidor não faça nada, o fundo tende a ter essa valorização, essa recuperação das perdas causadas pela inflação. E aí a grande pergunta, né? Mas então como montar uma estratégia vencedora para ganhar dinheiro com os fundos de investimentos imobiliários? E a resposta é uma boa diversificação, equilibrando então fundos de papel e fundos de tijolos, né? Sempre através de uma boa análise, olhando esses 4 pilares que são gestão, liquidez, diversificação dos imóveis ou dos contratos, no caso de um fundo de papel, e qualidade dos imóveis e também dos contratos em um fundo de papel, através de uma boa análise, escolhendo os melhores FIIs e buscando mesclar fundos de papel e fundos de tijolos para evitar justamente o risco de concentração que muitos investidores, principalmente aqueles mais novos na Bolsa de Valores, acabam realizando, né, que vão ali buscar um investimento num fundo imobiliário, fazem um filtro, fundos de investimentos que mais pagam dividendos. Obviamente que no topo da lista estarão os fundos de papel, porque além de um ganho eles estão pagando a inflação do período, acaba investindo ali simplesmente em fundos de papel e fica com uma grande concentração em fundos de papel. Muitas vezes os fundos de papel têm o mesmo CRI, então muda o fundo, mas o CRI é o mesmo. E caso um desses CRIs venham a ter uma falha, né, venham a obter um calote, a outra ponta que tomou a dívida não pague, vários fundos são afetados e o investidor que está em vários fundos achando que está diversificado, na verdade tem uma concentração e pode ter uma perda considerável. Por outro lado, se tem fundos de tijolos equilibrando essa carteira com bons fundos, que têm bons imóveis, que no longo período vão ter as perdas da inflação e mais uma possível valorização, caso realmente sejam bons imóveis em boas localizações, o investidor vai ter um ganho real aqui nos fundos de tijolos e esse ganho pode equilibrar uma eventual perda nos fundos de papel. Então, nada melhor do que uma boa diversificação, uma carteira equilibrada. Eu diria que até um pouco mais nos fundos de tijolos, até pela variedade maior que nós temos nos fundos de tijolos. Evitaria aqueles mais complicados e mais polêmicos, como os fundos de hospitais e de agências bancárias, porque são fundos que hospitais é muito difícil, no caso de um calote, você retirar um hospital, né? Fazer o despejo de um hospital. Agência bancária no Brasil, nós estamos vendo cada vez mais a digitalização das agências bancárias e, consequentemente, esses imóveis estão sendo devolvidos aos fundos. Então, é bom evitar também esse tipo de fundos imobiliários, tá? No geral, fundos de galpões logísticos, varejo, seja de shopping ou lojas de ruas, lajes corporativas, são todos fundos muito interessantes e no Brasil existem excelentes fundos nestas categorias. Os fundos de papel, por sua vez, se dividem em 2 subgrupos. Aqueles de alto risco, que são operações mais arriscadas e que pagam dividendos maiores,
e os de baixo risco, que são operações mais sólidas e pagam dividendos menores. Eu, particularmente, procuro não colocar mais do que 5%, 8% de uma carteira de FIIs em fundos mais arriscados, porque realmente o risco é alto, a probabilidade de um calote é alta, então não vale tanto a pena receber um dividendo maior perante o risco que está exposto. Mas aí isso é algo de cada investidor, vai da particularidade dos objetivos de cada um. Uma coisa que é muito importante é ter FIIs na carteira para poder possibilitar o crescimento do portfólio e a geração da renda passiva mensal. Se você gostou desse vídeo, entendeu a mensagem, ou mesmo você que ficou com alguma dúvida, mande a sua mensagem aqui embaixo que eu vou estar respondendo um por um. Esse é o vídeo de hoje, espero você logo mais em mais um novo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau!